voltamos com mais um vídeo e dessa vez vamos falar da segunda temporada de Supergirl. Então já deixa aquele like aí, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, porque isso aí ajuda demais no crescimento do canal e nós estamos quase, mas quase chegando a 50 mil inscritos. Então eu conto com o apoio de vocês, se inscreve no canal, deixa aquele like e bora ao vídeo! Canal do Gordo! Ok, para começar nós tivemos vários acontecimentos nessa temporada de Supergirl. Para começar nós tivemos aí a aparição do Superman. Sim, Tyler Hoechlin aí ficou como o Superman. Ele encarnou o personagem e na minha opinião, cara, foi sim um ótimo Superman, porque o cara realmente mandou muito bem, tanto com a interpretação dele de Clark Kent, quanto com a interpretação dele de Superman. Aquele momento em que ele chega ajudando a Kara foi sensacional. Sem falar em vários outros aspectos que a gente teve aí, várias referências, tivemos um grande crossover. Cara, que crossover foda! Mas a série não ficou apenas nisso, na questão do Superman, na questão do crossover, ela teve um desenrolar aí de história muito bacana. Como era de se esperar, aquele personagem que chegou na nave lá era o Moel, né? Então a gente teve aí uma construção de um novo personagem e uma construção de um par romântico que seria a Kara e o Moel. E assim eles acabam ficando juntos no decorrer da temporada, meio que acaba sendo um pouco controverso esse relacionamento, porque ele é um Daxamite e ela uma kryptoniana. E assim, teoricamente, as duas raças se odeiam, porque uma coloca a culpa no outro de coisas que aconteceram muito lá no passado. Então assim, eles foram criados pensando que os kryptonianos, no caso os Daxamites, que os kryptonianos eram ruins e os kryptonianos que os Daxamites são ruins. E isso acabou trazendo aí uma boa argumentação e um bom plot para toda essa temporada. Porque no final das contas acabou chegando a mãe do Moel, que era a rainha de Daxa. Então acaba que, tipo assim, o Moel era o príncipe de Daxa, tinha saído fugido do planeta dele, ele não queria revelar que ele era o príncipe de Daxa, exatamente porque a Supergirl já tinha aquele preconceito por ele ser um Daxamite. Porém, a gente vê um desenrolar aí, um desenvolvimento do personagem e do relacionamento dos dois muito grande. Apesar da Kara não querer assumir que ela estava realmente gostando do Moel, meio que eles vão construindo esse relacionamento aos poucos. Cada episódio trazendo um pouquinho mais desse relacionamento. Outro ponto que a gente viu aí foi a questão da Meg e da Alex, que acabou tendo um relacionamento também. Então foi a primeira vez que eu acho que apresentou ali em Supergirl um relacionamento entre mulheres. Então, no caso, acabou meio que, tipo, trazendo esse impacto pra série. E muita gente que é preconceituosa e tal, e não entende essa questão da diversidade, acabou criando caso pelo relacionamento das duas, mas eu não vejo um motivo pra criar o caso. Até mesmo porque o relacionamento das duas foi sensacional, não teve aquela coisa assim muito de questão de vulgarizar, foi uma coisa entre romance mesmo, e eu achei isso bem legal. Temos também a questão do Winn, porque como a gente sabe, ele era apaixonado pela Kara, mas ela não gostava dele, ela gostava do James. Aí acaba que depois ela deixou de gostar do James e passou a gostar do Moel. E o James gostava dela. E acabou, tipo, virando uma coisa bem confusa em questão de relacionamento. Porém, o Winn desencanou e acabou arrumando uma namorada que meteu ele em diversos problemas, tanto no DOE quanto com a polícia. E acabou que, sim, a influência da Alex com a Meg e tal, acabou ajudando aí. E acaba que eles conseguiram salvar o irmão da namorada do Winn, que depois acabou tentando se tornar uma justiceira ali, junto com o Jamie Olsen. Cara, eu achei sensacional a chegada do Guardião. Foi um ponto assim que eu acho que deu um pouco mais de espaço para o ator e também para o personagem Guardião. Eu não esperava que fosse o Jimmy Olsen que se tornasse o Guardião, mas quando foi anunciado que ele seria, eu achei bacana, beleza, a gente vai ter um personagem bem interessante, fazendo com que a história se desenvolva e tenhamos novos desafios. Temos a questão de outros alienígenas que chegaram ali, tem a questão da introdução do grande vilão que foi o Cadmus, que aí depois o Cadmus meio que foi apagado e acabou chegando a mãe do Moel sendo a vilã final dessa temporada e outros acontecimentos que foram desenrolando. Teve a questão do Biomax que apareceu, então assim, a gente teve vários personagens
que fazem parte do universo da DC Comics na questão de ser vilão do Superman, e muita gente estava criticando esse ponto, falando, a questão da Kara ter que enfrentar os vilões do Superman, a série é da Supergirl, mas os vilões são do Superman e tal, isso tem graça e tal. Eu não concordo com isso, porque, tipo, os vilões do Superman também podem ser o vilão do Batman, pode ser o vilão do Flash, pode ser o vilão da Supergirl. Isso aí, a gente tá dentro de um universo que é o universo da DC Comics. Então, vários vilões podem aparecer em outras séries, exatamente pelo fato dela estar ali meio que conectando o seu universo. Na Liga da Justiça, eles não enfrentam lá a Legião do Mal, a Liga do Mal, vários outros personagens que são aí inimigos. Às vezes tem momentos nos quadrinhos, como também nas animações, aonde o Lex Luthor se junta com o Coringa e com outros vilões e acabam tentando acabar com a Liga da Justiça e tal, fazendo um plano, se organizando, tentando dominar o mundo, aquela coisa toda. Então, temos vários momentos desses nas animações e nos quadrinhos. Por que na série não pode ter isso? Então eu fico revoltado quando eu vejo, às vezes, alguns comentários nesse ponto. O vilão é do Superman. E daí, qual é o problema? Sem falar que a gente tem vários elementos que compõem aí essa questão, essa história da Kara. Porque, tipo assim, a gente vê vários momentos ela tendo aquele dilema, tendo uma certa complexidade de entender os acontecimentos da vida dela. O momento em quando ela fica dificuldade de perceber o que ela tá sentindo realmente pelo Moel. Então, assim, muita gente fala, é uma série para mulheres. Não, cara, é uma série teen, é uma série adolescente que trata de assuntos que muitas vezes adolescentes também vivem com esses assuntos. Por exemplo, quem nunca se apaixonou por uma pessoa e ficou com receio dela não gostar de você? Ou quem realmente nunca se declarou para alguém e percebeu que a pessoa não gostava de você e tal, e se decepcionou com vários momentos? Quem nunca iniciou um relacionamento baseado em uma amizade e depois o relacionamento não deu certo e a amizade continuou? Como também alguns momentos que a amizade não continuou. Então a gente tem esses problemas que são tratados na série, em alguns episódios, de forma mais neutra, mas também compõe a história da Garota de Aço. Então eu achei que a série foi realmente sensacional. Esses pontos todos que eu levantei, todas essas questões em questão de emoção, de sentimento, de poder, porque a gente tem vários momentos que mostram realmente o poder da Supergirl. Um momento em que ela enfrenta o Superman. Quantas pessoas me falou que não era possível ela ganhar do Superman? Aí vem a questão, nos quadrinhos já foi falado várias vezes. Inclusive o próprio Batman falou, a Supergirl tem capacidade de vencer o Superman. Ela é mais kryptoniana do que ele, ela viveu mais tempo em Krypton. Então ela pode ter tido treinamento kryptoniano e por aí vai. O Superman, ele ainda tem uma certa limitação porque ele foi criado por humanos. E muitas vezes acaba que, tipo assim, o sentimento humano, quando você cresce, seus pais te ensinam a questão do que é certo e do que é errado, acaba que isso impacta nas escolhas e nas decisões dele. Pode ser que ele não consiga atingir o ápice do poder dele tão facilmente quanto a Kara pode atingir. Então a gente tem esses elementos. Um outro ponto, na primeira temporada, quando ela usa acho que é a explosão solar, que é aquela visão de calor com o máximo de poder, que inclusive ela se torna humana por um período. O Superman já usou isso, ele foi o primeiro a usar. E acaba que quando ele usou, ele ficou acho que mais de 2 dias sendo um humano. A Kara ficou meio dia praticamente e ela voltou ao normal. Então a gente tem esses elementos. Ela tem a capacidade sim de ser mais forte que ele. Claro que a forma com que eles apresentaram na série foi meio controversa porque eles enfatizaram muito esse ponto. Ela é mais forte, ela me venceu, ela me derrotou. E isso eu acho que não agradou os fãs. E eu concordo, eu tenho que admitir. Isso também meio que me incomodou. Mas no final das contas acabou que a série trouxe aí todos esses elementos. Trouxe o Superman, trouxe o momento em que ela enfrenta o Superman, trouxe a questão da amizade da Lena Luthor e da Kara, que acabou gerando um impacto. Porque a gente pode
pensar o seguinte: o que vai acontecer quando a Lena descobrir que a Carol é a Supergirl? Porque, como a gente já percebeu, todas as séries de heróis, nunca a identidade secreta do herói fica guardada por muito tempo. Então, em algum momento, a Lena vai descobrir. E quando ela descobrir, o que vai acontecer? Será que ela vai se tornar uma vilã? Nessa temporada, a gente viu que ela tem a capacidade de ser uma vilã à altura de Lex Luthor. Então, a gente já tem aí, ela tem o sangue do Luthor, ela tem a mãe dela, que é a dona do Cadmus, e a todo momento a mãe dela fica aí tentando fazer com que as coisas aconteçam da maneira que ela quer. Mas a gente não sabe o que pode acontecer na terceira temporada. Tendo em vista que a gente viu aí que o desenrolar, o desfecho da temporada mostrou que o Moel meio que saiu da Terra e foi direcionado para o espaço, que possivelmente naquele portalzinho que ele passou, muita gente está acreditando que seja indo lá para a Zona Fantasma. Eu já falei que aquele portal poderia sim também ser da Zona Fantasma, como também poderia ser o portal para uma outra dimensão. Só que a gente tem um ponto seguinte: nos quadrinhos o Moel ele fica preso na Zona Fantasma durante um tempo para alguém tentar achar a cura do problema dele com o chumbo. Então pode ser que isso aconteça na série. Eu não tenho certeza se vai acontecer, mas é uma coisa que é uma possibilidade e eu achei isso bacana. Como também a gente viu uma personagem nova saindo de Krypton no momento em que Krypton vai ser destruída. Sobre essa personagem eu vou falar muito em breve sobre ela, mas provavelmente ela vai ser a grande vilã aí da próxima temporada de Supergirl. Eu achei isso bem interessante e o ponto dessa questão de como a temporada foi, eu achei que foi sensacional. Ela realmente trouxe aí e agregou bastante valor a diversos aspectos da série, mostrando que sim, nós tivemos elementos que compuseram ali toda essa situação. A revelação da Meghan, que mostrou que ela era uma marciana branca. Então John Jones enfrentando uma marciana branca, ele se apaixonando por ela, que é um pouco controverso com os quadrinhos, mas a gente aceita numa boa, que ali a gente, vamos dizer assim, a série, eles estão fazendo apenas uma adaptação um pouco diferente dos quadrinhos. Então a gente tem essa questão da Meghan, tem a questão do John Jones, tem a questão da Alex e da Meg, e temos a questão do Moel e da Kara. E agora a Kara está se sentindo sozinha porque ela teve que deixar o Moel ir. Temos o finalzinho ali também, onde alguns marcianos brancos ajudaram a enfrentar os Daxamite. Então todos esses elementos compõem realmente um desfecho interessante para a temporada, que eu achei que essa temporada surpreendeu em muitas mudanças, aspectos de questão de vamos dizer assim, qualidade na finalização dos poderes, qualidade nos efeitos especiais. Isso foi sensacional. Além disso, tivemos dois crossover extremamente interessantes. Na verdade, um foi mais interessante do que o outro, porque como eu já falei, eu não sou muito fã de crossovers musical, e a gente teve um crossover musical, mas mesmo assim não impediu de ser um crossover legal, onde a Kara, o Flash começaram a cantar e dançar participando de um musical, onde a gente tinha um personagem meio controverso ali, que acabou criando esse universo paralelo, fazendo com que tanto a Kara quanto o Barry se tocasse na questão do amor, porque os dois estavam com conflitos com seus pares românticos. Eu confesso que foi um pouco diferente do que eu esperava, porque o Mr. Splix, eu não sei falar o nome dele, ele participou aí, ele foi esse, entre aspas, vilão do crossover de Flash e Supergirl, onde vimos também, podemos considerar Arrow e Legends of Tomorrow junto, porque na onde que eles estavam, na dimensão que eles estavam lá, aparecendo um filme hollywoodiano cantado, tivemos o Malcolm Merlyn e o Professor Stein como bandidos, como também o pessoal de Flash e o pessoal de Supergirl, então compôs aí um crossover legal. Mas o grande crossover que uniu todos os personagens foi épico. Vamos dizer assim, eu considero que o crossover ele foi bem no estilo de
promover Supergirl. Sim, eu considero que foi mais nesse estilo, porque a gente percebeu que o Barry já tinha aquela conexão com a Kara, então ele foi lá junto com o Cisco, buscou a Kara para eles resolverem os problemas com os Dominators, e acaba que a Kara já conhecia a raça, então ela meio que sabia como enfrentar. Apesar deles conseguirem controlar a mente dela, o Barry e o Oliver conseguiram vencer a situação. Eu achei bem interessante porque mostrou ali um primeiro momento como a Terra está bem protegida. Apesar de Supergirl estar num universo, em uma Terra diferente da Terra do Barry, que ela está na Terra 38, se eu não me engano, e o Barry e Arrow estão na Terra 1, podemos considerar assim. Então eles são de dimensões distintas, mas ela veio para ajudar quando precisou. Agora a questão é, na terceira temporada vai ter um grande crossover, porque é o que a gente, pelo menos assim, depois que eles fizeram o primeiro, a gente espera sempre mais e mais e mais. Então eu não sei qual que vai ser o grande vilão para unir esses heróis novamente, mas vai ter, e isso aí já foi até confirmado, que teremos um mega crossover muito melhor do que o que teve nessa temporada. Então é uma coisa que a gente pode esperar e vai ser muito bacana. Eu achei todos esses elementos sensacional, fez com que a série aí, a segunda temporada, se destacasse muito bem. Agora eu quero saber de você. Assistiu a série? O que você achou dessa segunda temporada? Concorda comigo que foi bem melhor do que a primeira? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Se gostou do vídeo, deixa aquele like, compartilhe, favorite. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque o que não mata, engorda. É isso aí, nos vemos no próximo vídeo. Falou! Galera, voltamos com mais um salve aqui do canal. Se você ainda não preencheu o formulário, o link tá na descrição, preencha aí, porque o salve é em ordem de cadastro. Então vamos lá, um salve para o Igor Souza, um salve para o Gabriel Alves Lima, um salve para o Anthony e um salve para o Mr. Luiz Gustavo. Salve pra vocês, muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Se você ainda não deixou seu like, deixa aquele like aí, favorite esse vídeo, porque isso ajuda demais no crescimento do canal. E é claro, nos vemos no próximo vídeo.